paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aleluia, por mais um dia, aleluia, na presença de Deus e por mais um dia para ouvir a voz do Senhor. O mundo pensa que Deus não fala, mas Deus fala sim. E Ele fala principalmente através da palavra dEle. E esse canal foi levantado para ministrarmos a palavra do Senhor. Aleluia. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí. Deus tem feito maravilhas aqui nesse lugar e tudo para a glória do nome dEle e abençoar a tua vida. Assim como Deus tem abençoado a minha vida, Ele quer abençoar também a sua vida. Aleluia. Deus tem planos para esse lugar. Não perca, não deixe de participar. Se inscreva e ative o sininho para o vídeo todos os dias chegar até você. Ou quando colocarmos o vídeo no canal, porque tem dias que não consigo. Isso é raro, né? São poucas as vezes que eu não consigo colocar vídeo no canal. Mas quando eu não consigo, aleluia, é porque algo me impediu de colocar. Tá bom? Então se inscreva, ative o sininho, aleluia. E não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar. E não se esqueça de compartilhar, porque você compartilhando, aleluia, a obra do Senhor, compartilhando esse vídeo que se prega a palavra de Deus, você está sendo um missionário do Senhor. Para ser missionário não precisa sair de casa. Hoje em dia não, antes precisava, mas não precisa. Além de podermos compartilhar vídeos, compartilhar mensagens de Deus, podemos também falar de Deus para os nossos vizinhos ou para o caixa do supermercado, a caixa do supermercado, né? Aonde formos, né? Nada nos impede de sermos missionários. A palavra de Deus diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não determina quem é que tem que ir, né? Pastor, não é presbítero, não é missionária, não. Todos, aleluia, que já têm acesso, que têm conhecimento, aleluia, com a palavra de Deus, pode ir pregar a palavra de Deus aonde for necessário, tá bom? Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra que Deus, meus irmãos, colocou no meu coração nesse dia de hoje, se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 20 ao 23, que diz assim: porque quando eres servos do pecado, estava livre da justiça. E que frutos tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou dizer de mim, eu já fui escrava do pecado. Fazia o que minha carne desejava, seguia o que o mundo determinava, me sujeitava a Satanás. E muitas das vezes, quando eu vi que estava me destruindo, eu não conseguia dizer não, mesmo eu sabendo que aquilo estava me levando à destruição. Por quê? Porque eu era escrava. Quando nós nos prestamos ao pecado e não conseguimos sair, somos escravos do pecado. Muitas das vezes você deve estar pensando assim: a hora que eu quiser sair, eu saio. A hora que eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser dizer não, eu digo. Não. O inimigo, ele nos engana assim, dizendo que a hora que quisermos parar, a gente para. Eu também dizia isso do cigarro, também dizia isso da bebida e tantas outras coisas. Mas quando eu me vi numa situação em que era necessário parar, porque aquilo estava me levando à destruição, eu não consegui. E ali eu vi que eu estava escrava do pecado.
Aleluia. E nós, sendo escravos do pecado, não praticamos a justiça, como diz aqui. Eres livre da justiça, estava livre da justiça. Quando era escravo do pecado, estava livre da justiça, ou seja, não praticava a justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo. E ele quer que venhamos ser justos também. E quando a gente não pratica a justiça de Deus, também não somos justos com o nosso próximo. Às vezes reclamo dos políticos que estão roubando, mas muitas das vezes estou fazendo coisas que não são tão grandes como os políticos fazem, mas que também são injustiça. Aleluia, louvado seja Deus. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Eu morro de vergonha da minha vida antes de Cristo. Morro de vergonha. E graças a Deus, meus filhos que conviveram com essa situação não me lançam no rosto o que eu vivi e o que eles viram, presenciaram. Eu tenho vergonha dessa vida. Por quê? Porque uma vida sem Deus, meus irmãos, ela não tem o conhecimento das coisas que fazem. Por isso que Jesus Cristo disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles jogaram Jesus Cristo naquela cruz, crucificaram Jesus, mas Jesus Cristo reconheceu. Olha só que Deus maravilhoso que nós temos. Reconheceu que eles não sabiam o que fazer. Por quê? Porque estavam cegos. O pecado, ele cega. E quando, aleluia, estamos pecando, ficamos cegos. Aleluia, eu vou dizer para quem não tem conhecimento da verdade, porque quem conhece a verdade sabe que está pecando. Quando peca, sabe que está pecando. Aleluia, a palavra de Deus diz que antes não conhecer essa palavra aqui, do que conhecer e não praticar. Aleluia. Então, quando nós estamos vivendo um mundo de pecado, como eu já vivi, aleluia, não tinha conhecimento dessa palavra, eu estava cega. Mas hoje eu vejo que tudo que eu fiz foi para envergonhar a minha família, foi para envergonhar o meu casamento, para envergonhar a minha casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o fim dessas coisas é a morte. O fim dessas injustiças, injustiça conosco, injustiça com a nossa família, injustiça com Deus, é a morte. Ah, mas não faço tantas coisas assim, não faço tanta coisa, por exemplo, tem pessoas que fumam, bebem, usam drogas, se prostituem, mas outras dizem que não bebe, não fuma. Mas uma coisa eu vou te dizer. Existem 3 tipos de morte. 3. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Muitas das vezes, você não morreu, aleluia, fisicamente, mas está morto espiritualmente. Porque quando não conhecemos a palavra de Deus, aleluia, não sabemos o que Deus quer para nós. E quando não sabemos o que Deus quer para nós, erramos da mesma forma. Estamos errando de um lado, mas estamos errando do outro. Eu conheci um rapaz que ele não bebia, não fumava, nem cheirava, não usava droga, nada. E eu lembro que eu disse para ele assim: você serve para ser cristão. Eu nem era cristã na época. Ele era amigo da família. Eu disse para ele: você serve para ser cristão. Não bebe, não fuma, não faz nada. Mas hoje, na presença de Deus, eu vejo que não é só não beber para ser crente, não é só não fumar, não é só não cheirar. Não, Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais. Deus quer o coração inteiro. Aleluia.
E a gente pensa que pecado, aleluia, é só isso. Não. Às vezes uma vida de prostituição, aleluia, também é pecado. Dormindo com o namorado, dormindo com a namorada, vendo filmes obscenos, cenas obscenas, ouvindo músicas obscenas. Aleluia. Tem muita coisa também que é pecado. Não é só não fumar, não é só não cheirar. Não, muita coisa que Deus quer, aleluia, que viemos tirar da nossa vida. Aleluia. E diz assim: mas agora, libertados do pecado, é feito servos de Deus. Deixamos de ser servos do pecado para ser servos de Deus. Qual o melhor? Muitos dizem assim, ser servo de Deus? Você escravo de Deus? Mas qual o melhor? Você ser servo do pecado, onde te leva à morte, ou você servo de Deus, aleluia, que te dá vida. Eu lembro uma vez que quando me converti ao Senhor, o diabo se apresentou para mim dizendo que naquele grande dia, ele que ia se apresentar para nós dizendo que ele era o Deus. E que ele disse que eu estava me consagrando à toa, estava deixando de fazer a vontade da minha carne à toa. Que naquele grande dia ele quer aparecer dizendo que era o Deus. Mas o Espírito Santo de Deus veio e falou assim, vem cá, você vai voltar para aquela vida, vai voltar a praticar aquelas obras, como você estava antes e como você está agora. O diabo é mentiroso, ele quer nos enganar. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando somos libertados do pecado, aleluia, somos feitos servos de Deus. Somos libertados para servir a Deus somente. Louvado seja o nome do Senhor. Tendes o vosso fruto para a santificação. O fruto, aleluia, que passamos a dar. Que fruto? Fruto do Espírito Santo. Paz, amor, longanimidade. Porque antes, quando éramos servos do pecado, não praticávamos a justiça. Mas agora, servos de Deus, praticamos a justiça. Esse é o fruto que Deus quer que viemos dar. Praticar a justiça de Deus. Ter o fruto do Espírito. Aleluia. Paz, amor, longanimidade, temperança, bondade, fé, paciência, mansidão, domínio próprio. É isso que Deus quer. Esse é o fruto, aleluia, de ser servo de Deus. E por fim, a vida eterna. Quando somos servos de Deus, praticamos o fruto, aleluia, da justiça, temos a vida eterna. Olha só como é lucrativo servir a Deus. Servir ao pecado, servir à carne, aleluia, nos conformar com esse mundo, nos sujeitar a Satanás, nos leva a quê? À morte. À morte, porque praticamos injustiça, aleluia, com Deus e com o próximo. Então isso nos faz morrer espiritualmente, morrer fisicamente, morrer eternamente. Porque o salário do pecado é a morte. Aleluia. Muitas das vezes achando, vou viver minha vida, ser livre é eu fazer o que eu quero. Não, você não está fazendo o que você quer. Está fazendo o que sua carne quer. Está fazendo o que o mundo quer. Está fazendo o que Satanás quer. A fatura sempre vem. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. A fatura vai chegar. O salário
do pecado, o salário da injustiça é a morte. Como eu já disse, morte eterna, morte espiritual, morte eterna e morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o dom gratuito. Deus nos deu a vida eterna gratuitamente. Aleluia, você não precisa pagar nada para herdar a vida eterna. Você não precisa pagar nada. Agora, para ser servo do pecado, você precisa pagar. Sim, gastando em bebida, gastando em prostituição e tantas outras coisas. Mas para herdar a vida eterna, só precisa ser servo de Deus, praticar a justiça de Deus, aleluia. Aí você ganha a vida eterna. E onde está a justiça de Deus? Aqui, ó. Você praticando essa palavra, você passa a ser servo de Deus, praticando a justiça de Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo. Não adianta alguém dizer que vai ganhar a vida eterna ou por fulano ou por ciclano. Não. A vida eterna gratuitamente vem por Jesus Cristo. Porque Jesus foi quem morreu na cruz por nós. Ele pagou o alto preço. Por isso que para nós é grátis. Para nós a vida eterna é grátis. Por quê? Porque Jesus já pagou o alto preço, derramando todo o seu sangue naquela cruz. Portanto, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar essa semana praticando essa palavra. Aleluia. Deixar de ser servo do pecado para ser servo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Você não quer morrer, né? Você não quer morrer. Quem quer morrer? Mas se praticar o pecado, já está morrendo aos poucos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, viver para sempre. Aleluia. Com Deus, em teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Vou orar por você nesse dia de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por essa palavra. Senhor, abençoe meu irmão e minha irmã que receberam essa palavra. E se eles estiverem, Senhor, aleluia, praticando o pecado, sendo servos do pecado, o Senhor vem entrar com providência agora, Senhor, na libertação deles. Libertando o Senhor desse mundo, libertando, Pai, dos desejos carnais, libertando das amarras de Satanás, Senhor. E faça com que eles venham ser seus servos, praticando a tua justiça, Senhor, para herdar a vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia, que é o dom gratuito que o Senhor nos deu, a vida eterna. Abençoa cada um, Senhor, que está visualizando, cada um que está, Senhor, da glória escrito, cada um, Senhor, que curte, que comenta, que compartilha, visita cada um, abençoa cada um, repreenda o mal na vida de cada um. Abençoa seu lar, sua família, sua casa, seus negócios. Pai, então meus intercessores, o grupo Unânimes em Oração do WhatsApp, Senhor, abençoa cada um ali, cada missionário ali, Senhor, que o Senhor nos use para cada vez mais, Deus. Sermos instrumentos seu para milagres acontecer. Em nome de Jesus. Toma cada um, Pai querido, que nos assiste, abençoa cada um. Senhor, toma essa peça de roupa, toma esse objeto que foi colocado aí, Pai, para ser consagrado a Ti.
e ser com cada um nesse momento, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E faça o seu nome ser exaltado, Senhor, aqui nesse canal. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, repreenda todo e qualquer mal e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe com essa palavra. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Tá bom? Que Deus abençoe essa semana, vá adiante de ti, repreendendo todo o mal, tá? E fazendo com que você venha a ser vencedor, em nome de Jesus. Dá aquela curtida maneira, diz aquele comentário abençoado e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.